Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira, as imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Estamos de volta mais uma vez e agora aqui do cemitério, onde neste momento a pequena Emanuele Victória é velada pelos familiares. Daqui a pouquinho deve ocorrer o sepultamento, certo? Esse caso chamou a atenção, provocou grande comoção e revolta em Campo Grande pela brutalidade, crueldade como ele aconteceu e principalmente pela frieza do assassino que, após matar a criança, passou o dia todo com a família dela, na casa da família dela. Então, nós viemos até aqui, conversamos com o pai da Emanuele, certo? A família contou pra gente, o pai contou pra gente algumas informações, alguns detalhes que nós ainda não tínhamos a respeito de várias situações relacionadas ali. E aí eu vou pedir pro Berlim colocar para vocês o que foi que o David, pai da Emanuele, nos falou. Muito dolorido, né? Porque a gente não esperava por isso. A Emanuele era querida, muito amada. A gente vai sentir muita falta dela. E para vocês, tem um sentimento de justiça feita? Não, pra gente não tem não, porque a forma que ele morreu não se compara à forma que minha filha partiu, não. A brutalidade que ele fez, a crueldade, a maldade dele que ele teve ali no momento, não tem como explicar, não. Aí, mesmo com ele morto, mesmo com ele falecido, a gente ia falar pra você, a gente não consegue engolir como se ele tivesse por aí solto. Como se ainda ele estivesse procurando outra vítima, porque assim, ele mudava que nem um... O próprio parente dele falava que ele mudava que nem um andarilho, de bairro em bairro, de casa em casa, então que ele ia procurando as suas vítimas, aonde que ele ia agir, aonde que ele ia agir, fazer o que ele queria, né? Porque aqui não foi, ali não foi o primeiro lugar, ele já tinha agido em outros lugares. Entendeu? A Emanuele, cara, ela era feliz, alegre? Fala como que era ela. Ela era muito alegre, muito feliz, uma criança muito brincalhona, muito apegada em mim, ela brincava bastante, me pedia para sair, eu levava ela para o shopping, levava para o parquinho, fazia tudo que fosse possível para agradar minhas filhas, eu faço. O senhor chegou, não sei se o senhor chegou a ver as imagens, mas dá pra ver que a Emanuele segue ele como uma criança inocente, normal. Você acredita que ele deve ter oferecido algo para ela para poder conseguir atrair ela até e andar todos esses quilômetros até a casa dele? Sim, porque a Manoel nunca foi de sair, sair com alguém, com qualquer um, até com minha mãe, com a minha irmã, se ela fosse sair, ela chega em mim, pai, eu posso ir? Ela não vinha mãe, eu posso ir, ela vinha, pai, eu posso ir, pai, você deixa eu ir? Não, fica, ela não ia correndo atrás da pessoa, me leva, não, ela sentava e falava, tá bom, pai, vou ficar aqui, entendeu? Ali ele deve ter oferecido alguma coisa para ela, falado que ia levar onde estava minha mãe, falado que ia levar em algum lugar para pegar alguma coisa, porque do jeito que eu olho a imagem, ela indo toda inocente, correndo atrás dele, ó. É uma coisa que não dá para explicar. Minha filha nunca fez isso, nunca sentiu a maldade, nunca levou um tapa para saber o que é um, sofrer, o que é a maldade da pessoa, o que é a ruindade da pessoa. Minha filha nunca presenciou isso, eu sempre mostrei o lado bom, a gente levava ela para a igreja, a gente saía com ela, a gente se divertia, a gente nunca deixava ela ver coisa de violência, a gente nunca maltratou minha filha. Como tá a sua esposa? Muita balada lá dentro, eu estou tentando consolar ela a todo momento, mas é uma situação difícil, né? Eu sou o pai, ainda tenho que ser forte, porque sempre foi eu o pilar da casa, sempre foi eu que sustentei, sempre foi eu que tive ali forte para falar, vamos continuar, porque não vão derrubar a gente. Só que ela tá muito abalada, muito triste, né? Sentindo muito, porque a Manoel foi um anjo na nossa vida. Eu sei que a justiça dos homens não vai ser feita, né? Mas eu queria que você me falasse o que você quer que sirva de lição isso que aconteceu com a Emanuele. Eu não sei nem o que falar. Muitas pessoas criticando, falando, os pais não cuidou, os pais não prestou atenção, mas como não? Pô, a gente não vai imaginar não que um negócio desse ia acontecer, que tá para acontecer, entendeu? Porque se soubesse, né, a gente mudaria o destino, mudaria os rumos da história. Obrigado, viu? Obrigado. Sentimentos para você, para sua
David, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se você puder, é claro, sobre essa questão do conselho. Infestou, fizeram uma primeira denúncia de maus tratos, fui chamado no conselho tutelar, me deram a notificação, levei minhas filhas, eles constatou, psicólogo, a assistente social constatou que ela não teve agressão, que ela não era maltratada, que ela era uma criança feliz, que ela era bem cuidada, que ela tinha uma vida tranquila com a gente. A pessoa não contentou, a pessoa fez outra denúncia. Vamos lá, quebrou o braço da criança, o policial chegou, entrou dentro da minha casa, pegou a criança, revirou ela de cabeça para baixo, procurando algum hematoma, algum sintoma. Não tinha nada, eles me levaram para a delegacia, falando que ia fazer exame de corpo de delito nela, falou que ia passar pela psicóloga, psicossocial, por delegada. Ela apenas na delegacia entrou na sala da assistente social e começou a falar bem de mim, falar bem da mãe, falar que era bem cuidada. Eles nem chegaram a interrogar eu e a mãe. Entendeu? A gente fomos liberados na hora. A pessoa não contentou, continuou fazendo denúncia. A mesma conselheira foi na nossa casa, conversou com a gente, olhou a situação, viu que no nosso armário não faltava nada, viu que eu corria atrás, porque toda hora que eles chegavam eu estava voltando do serviço para ir ver o que estava acontecendo. Entendeu? Então essa pessoa que está fazendo isso aí, ela também tem que sentir o peso um pouco dessa culpa, porque eu vou falar para você, a pessoa estava fazendo denúncia, me tirando do meu ambiente para poder correr atrás de umas coisas que não era verdade. Ia para frente, em paz. Então as pessoas que estavam fazendo isso aí não era pessoa diferente, era todo dia a mesma pessoa fazendo a denúncia, era a mesma pessoa fazendo as reclamações, só que ela via que a própria pessoa, eu falo que se ela estava denunciando, ela estava indo olhar, se a polícia estava indo lá, se o conselho tutelar estava indo lá. Então ela via que a polícia me levava minhas filhas, o conselho tutelar levava a gente para dar esclarecimento, via que a gente voltava que não deu nada. Então a pessoa fazia denúncia de novo, só no anônimo. Por que ela não mostrava o cara? Porque ela não tinha uma prova contra. Entendeu? Nunca provaram nada contra mim, que ela apanhou, nunca gravou um áudio dela gritando, nunca fizeram um áudio dela sendo maltratada, nunca fizeram um vídeo falando que tá faltando nada dentro da minha casa. Então a mesma pessoa que estava fazendo a denúncia, ela não para, ela estava me perseguindo eu e a mãe. Bom, vocês conferiram aí a fala do David, pai da Emanuele, né? Ele conversou aqui conosco, explicou essa situação toda. Ele estava comentando que ontem saíram várias matérias com informações que, segundo ele, não são verídicas, com acusações muito sérias, muito graves contra ele, contra a mãe da Emanuele, certo? E ele contou aqui pra gente que ele teria ido ao Conselho Tutelar, à polícia também, e que essas denúncias se mostraram depois infundadas, porque a criança passou por entrevista com psicóloga, passou por atendimento no Conselho Tutelar. Foi tudo verificado, os conselheiros viram que as condições de vida da Emanuele eram ali satisfatórias, condizentes com o que se espera para uma criança viver bem, certo? E ele comentou com a gente, inclusive, que a polícia chegou a cogitar, em dado momento, mais recentemente agora, tentar rastrear o número do denunciante e verificar, né, se essa pessoa teria realmente ali provas do que estava dizendo. E isso segundo o David comentou aqui conosco, é importante salientar isso. Se essa pessoa teria provas realmente do que ela estava falando ou não, porque até onde se sabe não foi comprovado que a criança sofria agressões. E então a polícia teria cogitado verificar quem era o denunciante, porque as denúncias então estavam se mostrando infundadas e, como nós sabemos, denúncia caluniosa é crime, né? Denunciação caluniosa é crime também. Então a gente recebeu essa informação do David agora aqui no cemitério, tá? Infelizmente o caso da Emanuele repercutiu bastante. Infelizmente ele aconteceu, é um caso extremamente triste, extremamente revoltante, certo? E outra coisa que o David comentou com a gente foi que, apesar de o assassino da Emanuele ter morrido em confronto com a polícia, a família tem uma sensação de que, na verdade, ele ainda esteja vivo por aí, à caça
da próxima vítima dele. Isso, assim, a gente pode entender que a ficha da família ainda não caiu quanto à morte do assassino, certo? E outra coisa também que o David comentou com a gente é que ele trabalha como jardineiro e que essas denúncias que eram feitas sobre a Emanuele chegavam a prejudicá-lo, porque ele tinha que muitas vezes parar o trabalho que ele estava fazendo, que geralmente trabalho de jardinagem, essas coisas, é por empreitada, né, por demanda. A pessoa contrata, o profissional vai lá fazer o serviço. Então, por vezes, ele tinha que parar esse trabalho, ir até a casa para poder atender, ir ao conselho tutelar ou ir até a polícia e depois voltar, tá? Enfim, gente, essas são as informações, tá? Nesse momento está saindo, se não me engano, o enterro da Emanuele aqui, tá? Tá saindo o enterro da Emanuele, como vocês podem ver aí, o Berlim está mostrando para vocês, é um momento extremamente triste, tá? A família está lá, todo mundo ali pronto para fazer a despedida dela, certo? Mais uma vez, neste momento é importante que a gente não aponte dedos para a família, né? Afinal de contas, já estão todos em grande sofrimento. A mãe da Emanuele está grávida de 8 meses, tem ainda a filha pequenininha deles, certo? Que também precisa ali de atenção. E um detalhe que eles comentaram conosco, a tia da Emanuele comentou conosco aqui, que no local onde eles moram, tem várias outras crianças que costumavam brincar com a Emanuele. Crianças pequenas que costumavam brincar ali com a Emanuele e que essas crianças não estão entendendo a ausência dela. Não estão entendendo por que é que a Emanuele não está mais saindo para brincar com elas, certo? Então, diz que os pais, a tia, têm recebido perguntas ali dessas crianças do tipo: por que a Emanuele foi embora? Por que a Emanuele não quer mais brincar com a gente? A Emanuele não vai acordar? Por que ela está dormindo até agora? Né? Então, esses são alguns questionamentos que eles têm recebido de crianças e da própria irmã da Emanuele, que pergunta onde está a irmã, cadê a irmã, porque ela quer brincar com a irmã. Enfim, essa história toda, como eu comentei ontem, ela tem muitas camadas, todas muito tristes, muito difíceis de se lidar, até para nós que vemos tanta coisa no dia a dia. É um caso extremamente pesado, triste, doloroso, revoltante, certo? E, enfim, por hora essas são as informações. Se houver algum desdobramento, a gente vai acompanhar. Acredito que não haja, posto que o assassino da Emanuele morreu em confronto com a polícia ainda na manhã de ontem, aqui em Campo Grande. Então, a gente, teoricamente, tem aí um encerramento desse caso. De qualquer maneira, quaisquer novidades relacionadas a isso, nós vamos trazer aqui para vocês. Por hora, essas são as informações, então nós vamos ficando por aqui, mas outras notícias podem ser conferidas no nosso site www.topmedianews.com.br e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.